Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade. É um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre poderoso, poder compartilhar o nosso devocional, a leitura bíblica. Como sempre, Deus ele fala e se manifesta através da sua palavra, daquilo que nos revela dia após dia, através das histórias que nos nossos antepassados viveram, a forma, a maneira, porque uma coisa é clara: Deus não muda, Deus ele é o mesmo de ontem, hoje e sempre será o nosso eterno Deus. Então, se entendemos o princípio, vamos entender realmente o final de todas as coisas, porque Jesus é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, nele está toda a verdade, todo o amor, todo o poder, toda a glória, e assim precisamos nos estabelecer em fazer aquilo que agrada o nosso Deus. E dando continuidade à nossa leitura bíblica, Esdras capítulo 9. Depois que foram feitas essas coisas, como nós falamos no capítulo 8, toda a consagração, o que foi feito, os holocaustos, os sacrifícios para poder santificar o templo do Senhor. Então os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive o sacerdote e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e das suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus e dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Ele e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Que havia uma separação literal mesmo quando Deus ele libertou aquele povo do Egito. Mas quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me senti estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei ali sentado, estarrecido até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e os mantos rasgados, e caí de joelhos, com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande por causa dos nossos pecados. Nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação, nas mãos dos reis estrangeiros, como hoje acontece. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas, e nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando dissestes: a terra que vocês estão conquistando está por elas contaminadas pelas práticas repugnantes desses povos. E com essas práticas eles encheram a impureza toda essa terra. Por isso não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procure o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrute os bons produtos da terra, e as deixe para os seus filhos como herança eterna. Depois de tudo que nos aconteceu por causa de nossas más obras e por causa das nossas próprias grande culpa, apesar de nos terem punidos menos que nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos terem dado um remanescente como este, como poderemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com estes povos de práticas repugnantes?
Como não ficarias irado conosco? Não nos destruiria? E não nos deixaria sem remanescente ou sobrevivente algum? Olha as perguntas que Esdras fazia ao próprio Deus. Ó Senhor, Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente, e aqui estamos diante de Ti, com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhuma de nós pode permanecer na Tua presença. Olha só, por causa de uma culpa, por causa de uma condenação, eles não poderiam ficar na presença do próprio Deus. Então, Esdras estava aqui agora se rasgando perante o próprio Deus, estava se entregando ao próprio Deus por um povo que foi infiel, que foi realmente um povo escravizado pelos reis, pelos reinos. Foram 70 anos de escravidão, 70 anos de pecado, de erro, de engano entre o povo, que quanto mais foi lá no Egito. E hoje não é diferente, as pessoas acabam se deixando se levar pela circunstância, vão se contaminando aqui, se contaminam ali, se permitem ser roubados, ser saqueados, serem envergonhados. E nós precisamos estar muito, mas muito atentos para não sermos pegos de surpresa e sermos roubados, sermos saqueados, envergonhados e destruídos. Se assim foi no passado, pelo cativeiro que tiveram, por abandonar as práticas do próprio Deus, quanto mais seria hoje. Não porque hoje nós estamos na graça com Jesus, que tudo é de graça, existe uma lei ainda maior. O próprio Jesus nos ensina, tem muitas coisas que nós precisamos aprender com o nosso Jesus, aprender com nossos antepassados, conforme foi pela própria desordenância que teve entre eles, essa desordem que ocorreu, que aconteceu, esses casamentos mistos, a qual não era para ser feito dessa forma, dessa maneira, e foram realmente sendo atraídos, enganados, engodados, enfim. Então, quanto mais Deus ele tem o poder, sim, de trazer existência, algo tão maravilhoso, porque se nós formos entender de forma clara realmente o que Deus ele quer de nós, de verdade, é que tenhamos uma fé única e viva, como foi com a própria Raabe, que era uma mulher praticamente impura, uma prostituta no meio aonde estava o povo de Israel, e ela foi salva, ela foi liberta pelo próprio povo de Israel, quer dizer, era uma mulher impura em meio ao seu povo, mas Deus a santificou. Assim como podemos ver também a Ruth, né, que foi uma das descendentes também da genealogia do próprio Senhor Jesus, né? Temos hoje aí essa informação que até a própria mãe de Davi era uma mulher que gerou ele em pecado. Então, quanto mais nós assim buscarmos entendimento e entendemos isso, de situações loucas que você fala, meu Deus, mas como isso pode? Né? Porque pessoas realmente foram lavadas, foram remidas, foram transformadas, o peso do pecado foi tirado, a imundícia do pecado foi tirada, foi lavada, foi remida, e assim o nosso Deus ele faz. Mas como ele disse, a própria Maria Madalena, vá e não peques mais. Assim como foi com a própria Raabe, ela não pecou mais, ela não se prostituiu mais em meio ao povo, ela se casou, foi uma mulher honrada, teve filhos honrados. Se voltar um pouco mais além, até mesmo o próprio Judá, o quanto ele errou, o quanto ele fez algo assim de forma errada, e ele teve uma filha, um filho com a própria, seria a nora dele, a Tamar, e veio o Pérez também, que é uma das genealogia do próprio Jesus, até chegar em Jesus. Então, se a gente for olhar a família, tudo errado parece, mas Deus sabe consertar a cada circunstância, a cada situação. Assim como foi no passado, Deus veio consertando cada momento. Eles se humilhavam, se entregavam, aqui Esdras se entregou. Vamos ler após então Neemias também se entregando mais uma vez, pelo pecado pelo povo de Deus, e precisamos fazer, porque tem muito pecado hoje no nosso meio, e nós precisamos nos santificar ainda muito mais, buscar quanto mais força, mais determinação, quanto mais ousadia, quanto mais coragem, quanto mais determinação, o quanto mais iremos prevalecer muito mais no Senhor, porque Ele sim tem o poder de transformar toda maldição em bênção e conhecer literalmente o amor de Deus, a graça do nosso Deus, porque Deus não quer destruir o teu povo, Deus ele quer consertar, Deus quer libertar, Deus quer salvar, Deus quer dar vitória. O pecado para Deus nunca foi realmente uma surpresa,
mas a surpresa é ver um povo realmente, um coração limpo, um coração arrependido. Davi mesmo deixou claro que ele queria um coração novo, queria um coração liberto, um espírito novo, que ele pudesse ensinar os pecadores realmente a chegar até o próprio Deus para serem salvos. E é o que precisamos fazer, não dar luz ao pecado, mas sim luz realmente à voz de Deus, a sua palavra e os frutos que vêm através dessa prática de uma fé viva, para nos levar realmente a viver milagres, maravilhas, respostas e vitórias, assim como o próprio Deus tem para cada um de nós. Se assim nós ouvirmos e obedecermos, vamos desfrutar sempre o melhor dessa terra. Amém? Em nome de Jesus, vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele venha nos surpreender e nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu peço a Tua presença, o Teu Espírito Santo a falar conosco, a nos orientar acerca de cada palavra, meu Deus, como foi no passado. Deus, quantas coisas aconteceram, meu Pai, a culpa, meu Deus, por cada pecado, cada erro, meu Deus, cada engano. Meu Deus, o próprio Salomão errou tanto, falhou tanto, Davi também errou tanto, falhou tanto, meu Deus. E o Senhor ama sempre o seu povo, meu Deus. O Senhor ama realmente o pecador, não que o Senhor ame o pecado. O Senhor consegue lavar o pecado, perdoar o pecado, meu Deus, de cada um, meu Deus. Então precisamos ter esse entendimento, jamais voltar a pecar, jamais voltar a errar, mas ser transformado dia após dia realmente, meu Deus, naquele que te agrada. Então eu peço a tua bênção, peço o teu poder, a tua virtude, a tua glória, para sermos transformados e abençoados ainda muito mais pelo teu poder, é o que eu lhe peço, e assim te agradeço sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida, sua casa, sua família. Que você tenha essa experiência com o próprio Deus e que Ele te surpreenda e te abençoe ainda muito mais. Amém? Se precisar, pode contar conosco, nossa mensagem, nossas orações, sempre, sempre, em nome do Senhor Jesus.